Paz do Senhor, irmãos e irmãs e admiradores do Evangelho. Mais uma noite aqui com vocês, com o programa Caminhos para Cristo, trazendo para a comunidade cristã sempre um tema relevante. Um pastor, um líder, um irmão, uma irmã que conhece a palavra para poder estar conversando, discutindo e nos ensinando sobre as coisas de Deus. E hoje não vai ser diferente. Está aqui comigo o pastor Josiê Nogueira, que é o pastor da comunidade cristã Em Tua Honra. E o tema de hoje vai ser um tema que Deus tem colocado no coração dele, que é o ano da aceleração. E o texto está em Amós 9,13. Em Amós a palavra vai dizer o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e ao que pisa as uvas, ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Palavra forte, a palavra do profeta Amós. E nessa noite com o pastor Josiê Nogueira. Pastor, apresenta-se para nós, fala um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, como que o senhor chegou no Evangelho, como que o senhor descobriu o seu ministério. Palavra com o senhor. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Motivo de muita alegria de estar aqui nesse programa juntamente com o pastor André. E tenho a plena certeza que Deus tem grandes coisas reservadas para as nossas vidas aqui nessa noite. Quero dizer para vocês que nasci num lar cristão, né? Meu pai era da Igreja Assembleia de Deus, meu pai em memória já descansa no Senhor. Meu pai era presbítero da Igreja Assembleia de Deus, nasci num lar cristão, fui criado ali aos pés de Gamaliel. Aleluia! Desde muito pequeno, aprendendo a palavra do Senhor na cidade de Rio Verde, Mato Grosso do Sul, uma cidade maravilhosa, onde tem o nosso Sete Quedas. Sim, lugar trabalhei, bom, atendi lá. Lugar bom para se tomar um banho, lugar bom para poder se divertir, um lugar bom para poder levar a família. Então foi nesse lugar que nasci. Nesse ambiente o senhor foi criado através do pai que era um presbítero da Assembleia de Deus. Igreja Assembleia de Deus. Bênção pura. Minha mãe professora na cidade. Sou o mais velho da turma, tenho a minha irmã, o meu irmão e estamos aí na estrada já faz um bom tempo, pastor. Né? Que bênção. Sempre ministrando louvor na igreja, desde pequeno cantando ao Senhor. Sou uma florzinha de Jesus, um soldadinho de Jesus. E sempre meu pai olhava para mim e dizia: você é um homem de Deus. Amém. E aquela palavra eu carreguei e carrego. Foi criado com até o dia bênção, de hoje. Né? Isso é importante, né, pastor? Até o dia de hoje eu carrego essa palavra, pastor André, no meu coração. Você é um homem de Deus, né? Amém. Hoje nós somos pastores ali na igreja, na comunidade cristã Em Tua Honra. Nome lindo, inclusive, viu, pastor? Isso. Em Tua Honra. Em Tua Honra, que nome lindo. Na honra total do nosso Deus, né? Amém, amém. Rua 14 de julho, já vamos fazer o merchan aqui. Mas é para isso. Rua 14 de julho, 383, em frente ao Banco Itaú. Um lugar bom para se recomeçar, um lugar onde Deus tem trabalhado de forma tremenda. E você é meu convidado especial. E o que é interessante, o nosso culto começa às 17h57. E as pessoas ficam me indagando, mas pastor, por que esse horário? Por que não às 18? Por que não às 18? Por quê? Se eu colocar às 18 horas, as pessoas vão poder chegar até às 18h30. Se você coloca um valor R$1,99, tá barato. Tá barato. Se põe 2, tá caro. Então se eu coloco às 17... Você já usou essa técnica aí, para poder pegar o irmão que não gosta de chegar na hora. Ele tem que chegar na casa das 17h57. Ele tem que chegar na casa dos 17. Então isso é muito bom, porque as pessoas pegam e perguntam, porque é muito difícil encontrar hoje uma igreja que inicia o culto às 17h57 ou às 18h57. Então isso é algo marcante também no nosso ministério. Isso é bastante importante. Eu dou aula também, e lá muitas vezes tem uns professores quando vão dar aula, ele fala, não, espera mais 5 minutinhos pro povo chegar. Eu não. É quem tá ali, eu tenho que honrar quem chegou no horário. Quem chegou atrasado que vai pegar, e dependendo do horário que chega, já nem faz. Se chegar muito atrasado, senta e assiste de fora. Porque, que nem o senhor falou, às vezes a igreja, não, dá mais 5 minutos, tem pastor que fala, né, não, mas um pouquinho pro povo chegar. Não, irmão, na hora que você vê, você tá começando o culto é 8, 9 horas da noite.
para esperar todo mundo. Eu creio Então, acho que essa questão de horário é muito importante, maravilhoso. né? A gente tem que honrar. Eu creio que a gente tem que honrar aquelas pessoas que chegam no horário, Sim, né? que estão ali. Ninguém vai chegar numa reunião atrasado, ninguém chega no serviço atrasado, em muitos lugares desconto. E por quê? Porque na casa do Senhor a gente deve chegar atrasado? Não. Isso eu sou um pouco britânico, né? Eu acredito que nós temos que chegar no horário. Eu acho que nós temos que ser assim, né? Aproveitando o gancho aqui, vou contar um testemunho. Uma vez eu estava fazendo uma negociação com um carro, eu comprei um carro, estava vendendo e fui no banco com um senhor e estava ele uma filhinha pequena. Aí outro dia encontrei eles no cartório, não me lembro, com a criancinha pequena. No terceiro dia, pastor, que era acho que para entregar a chave, não sei o que era, a menina virou para mim e falou assim: o senhor é crente? Uma criancinha, acho que tinha uns 7 anos. Pequena. Eu falei: eu sou. Ela falou: sabe por quê? Porque o senhor nunca atrasou no compromisso que o senhor marcou com meu pai. Olha para o senhor ver, nunca me viu, né? E como é importante essas pequenas coisas para o povo, para nós, porque nós somos vigiados o tempo inteiro e nós somos cobrados. O povo esquece que nós somos humanos, que nós vamos errar, que temos nossas falhas, mas as pequenas coisas fazem com que as pessoas olhem e consigam identificar as coisas de Deus em nós. Sim, eu creio que a gente tem que ser pessoas sábias perante isso. Eu me lembro bem que eu recebi um amigo meu de São Paulo, fazia tempo que eu não ouvia. Nós marcamos um lugar para poder tomar um café e houve uma situação que eu cheguei 2 minutos atrasados. Pastor, 2 minutos atrasados. Quando eu cheguei, ele estava sentado na mesa e ele olhou para mim e falou assim: negão, eu falei assim: oi, eu só estou aqui porque eu queria muito conversar contigo, porque se fosse numa reunião, eu não aceitaria esse atraso de 2 minutos. Eu falei: mas 2 minutos? Eu falei assim: pois é, hoje a cultura brasileira tem levado o povo a, de fato, não honrar com compromisso nem com horário. Naquele exato momento foi um choque para mim. Mas eu vou dizer para você, hoje tudo aquilo que tento fazer... né? Prefiro chegar adiantado do que chegar atrasado, meu pastor. É isso mesmo. Pastor, o senhor falou que o senhor tem um ministério de louvor também, né? Qual que chegou primeiro? O pastoral ou do louvor? Ou o senhor foi percebendo? Como é que aconteceu isso aí na vida do senhor? Desde pequeno eu queria ser um André Valadão, desde pequeno eu queria ser um cantor, um Fernandinho. Já cantei, já rodei o estado do Mato Grosso do Sul, fora do estado do Mato Grosso do Sul, e vinha sempre aquele anseio no meu coração. Sim. Vai gravar um CD, vai gravar um CD, vai gravar um disco. E aquilo cravou no meu coração. E por muito tempo cantei, só que chegou um momento em que o ministério falou mais forte. Não tinha como eu ser um cantor pastor. Sim. Mas hoje tem possibilidade de ser um pastor cantor, um pastor adorador. Então o nosso ministério, ele é um ministério completo, né? Sim. É um ministério maravilhoso que é completo. Mas sempre tem um que vai estar puxando os outros, né? Isso, então, sempre é a palavra. Hoje eu me apaixonei pela palavra. E eu sou um amante pela palavra. É lindo, a palavra mudou a minha história. A palavra, eu tenho conversado com vários pastores aqui e os que amam a palavra normalmente são pastores que a igreja é uma igreja bem formada e uma igreja que cresce. Porque o povo, pastor, de blá 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 já, e a gente cada vez mais não temos mais aqueles irmãos que chegam na igreja com pouco conhecimento, que nós somos bombardeados aí pela mídia, pela internet, tudo, pessoas experimentam uma coisa ou outra, ele vai, né? Mas ali você vai na palavra, você forja aquele homem, aquela mulher. E eu tenho olhado e tenho maravilhado com os homens e as mulheres que têm buscado formato a igreja na palavra, entendeu? Porque hoje os tempos têm sido complexos. Você vê pastores que começam um texto, daqui a pouco ele já está fora daquilo, ele já está com interesses próprios. Isso aí a gente tem percebido muito nas igrejas, né? E quero parabenizar o senhor por esse amor pela palavra, que é realmente o que o senhor nos deixou, né? Por muito tempo eu sempre louvava o Senhor e eu falava bem assim: lá no céu não vai precisar de palavra. Olha a ideia. Lá no céu não vai precisar de palavra. Lá no céu nós iremos só apenas cantar juntamente com os anjos, com querubins, com serafins. Eu era militar da aeronáutica e aí um dia um sargento, pastor, ele falou assim: Josias, por que você não vira um praticante, um leitor da palavra do Senhor? Eu falei assim: não, rapaz, lá no céu não vai ter palavra, lá no céu vai ter só louvor. Eu vou dizer para o senhor,
se arrependimento matasse, né? Aham. Se eu pudesse voltar, eu daria muito mais priori à palavra. Hoje eu falei assim, perdi muito tempo em não estudar a palavra. Sim. Mas o Senhor tem nos dado essa... Tudo ao tempo. Né? Tudo ao seu tempo. Nós temos, de fato, meditado na palavra e temos tentado levar uma palavra limpa, uma palavra pura aos corações das pessoas. Amém. Que benção, pastor. Pastor, vamos falar do tempo da aceleração? Vamos. O que o Deus tem para o seu povo quando ele fala de tempo de aceleração? Pastor André, durante 2 anos e meio, nós estávamos dentro de uma caixa de fósforo. Durante 2 anos e meio, houve-se muito medo diante desse Covid, diante dessa pandemia que assolou a nossa nação, assolou o Brasil, assolou o mundo. E as pessoas estavam totalmente aterrorizadas, né? Por onde você vai, você ouve falando de morte. Por onde você vai, as pessoas estão em luto. Por onde você vai, as pessoas estão quebradas, as pessoas estão entrando em falência. E sofreram demais, né? Foi um sofrimento e ainda tem pessoas que não conseguiram sair dessa avalanche, não conseguiram sair desse fosso, desse buraco. Eu creio que existem pessoas que estão dentro de um fosso. E chegou no final do ano, sempre nós escolhemos um tema para o ano. Sempre nós pedimos um tema, para o Senhor nos dar um tema por ano. Na virada do antes do... Sempre, começa ali do meio... 2022... Sempre no meado ali de dezembro. Vocês já estão pedindo a Deus para ver o que Deus quer da igreja no ano seguinte, né? Senhor nos dá um tema. E aquilo foi brotando no nosso coração, no coração também do nosso pastor. E quando falou-se o ano da aceleração, falei assim, meu Deus, como que aceleração? Como que nós vamos viver um tempo de aceleração num momento como esse? O povo tá sem gasolina. Sim. O povo está sem força. O carro está parado. O carro está totalmente congestionado. Foi como que vai ser? E naquele exato momento, pastor, nós entendemos que essa aceleração não seria minha. Sim. Essa aceleração, o mundo aí fora estão tentando fazer algo. Olha, 2 anos e meio eu perdi, eu preciso fazer algo. E muitos estão colocando os pés pelas mãos. Mas quando eu vejo, quando nós adotamos esse tema, quando nós colocamos esse tema, quando Deus colocou esse tema no nosso coração, esse tema não tem nada a ver conosco. Esse tema tem tudo a ver com Ele. É dele para o seu povo. É dele para conosco. E não... que quero acelerar e botar Deus no negócio. Porque quando você acelera, você faz as coisas apressadas, as coisas saem mal feitas, as coisas não têm o alcance que é para ter. Então, quando o Senhor colocou essa palavra que é o ano da aceleração, e na nossa mente parece que entra uma inquietude, eu vou ter que acelerar. Sim. Eu vou ter que acelerar, eu vou ter que fazer. Não, você não vai ter que fazer nada. Quem é que vai fazer? É o próprio Deus. E essa aceleração não vai ser uma aceleração, eu creio, só para o nosso ministério, para a comunidade. Porque quando nós colocamos é uma da aceleração para ver de fato a comunidade avançando. Sim. A comunidade rompendo. Mas essa aceleração não vai ser apenas para a comunidade. Essa aceleração vai ser também para as famílias. Vai ser para as empresas, porque dentro da comunidade, dentro da igreja, tem empresas que estão envolvidas. Sim. Tem famílias que estão envolvidas, pais que estão envolvidos. Porque aí fica falando, mas pastor, isso é para crescimento da igreja? Não. Esse é para crescimento do todo. E por que o senhor está falando que isso vai ser de Deus? Pelo tema e pela palavra que o senhor nos deu. Pela palavra que ele deu. Pastor André, preste atenção nessa palavra. Olha o que está nos dizendo Amós. Sim. Essa palavra é uma palavra profunda e as pessoas delas não conseguem mensurar aquilo que a grandeza e o poder dessa palavra. Olha o que está nos dizendo. Se está dizendo que eis que vem dias, porque existia algo que não estava acontecendo. Sim. Tinha alguma coisa que estava errada. Está dizendo, vai vir dias. Então, eu creio, nós estávamos vivendo diante de uma pandemia, nós estávamos vivendo diante de um fosso, nós estávamos vivendo dentro de um luto, as pessoas estão em luto eterno, as pessoas se distanciaram, as pessoas estão amedrontadas. Então, é uma coisa inédita para todo mundo, né? Teve gente, igual isso, eu mesmo, tenho 45 anos, nunca vivi. Eu conversei com um senhor de 98 anos, o senhor de 98 anos falou assim para mim, pastor, eu nunca vi e nem vivi algo semelhante a isso. É algo inédito, pastor. Sim. É algo inédito. Então nós temos que entender que isso não foi uma ação de Deus. Todo mundo fala assim, Josias, foi... Aí nós vamos entrar numa teologia, aí nós vamos debater por muitos dias. Ele fala assim, isso foi a mão de Deus, juízo de Deus. Eu falei, rapaz, se isso fosse juízo de Deus, nós não estaríamos nem aqui. Sim. Eu creio que isso aqui é uma ação demoníaca, porque quem é o príncipe desse século? É o mal. Satanás.
Satanás hoje está no governo. Isso tudo eu creio que é consequência do quê? Do pecado. Quem é que está agindo hoje? É Satanás. Mas nós temos que entender que nós somos luz. Nós somos o quê? Aqueles que vamos impetrar o reino de Deus sobre essa terra. O reino de Deus é impetrado quando? Quando nós expulsamos os demônios e quando nós colocamos as mãos sobre os enfermos são curados. Então, eu tenho que impetrar o reino. E a palavra ser pregada, né? A todo evangelho. Eu acelero... E quanto mais eu prego, pastor, olha que interessante esse tema. Quanto mais eu prego, quanto mais eu falo do Cristo, o que eu estou fazendo? Eu estou acelerando. Trazendo o fim para uns e o começo para outros. Eu estou acelerando o que é a volta do Senhor. O retorno, né? Esse tema, ele tem uma duplicidade. Sim, e isso que aconteceu, eu entendo assim, foi Deus quis, não quis. Não, está apenas se cumprindo de uma certa forma, porque ainda com tudo isso, a palavra diz que isso ainda é o começo das dores, é o princípio. Por mais que nós acharmos, o mundo vai ficar, irmão, vai. Você acredita que isso aqui que está acontecendo Eu falo, irmão, sim, porque Deus, Jesus, ele vai retornar. Hoje ele está mais perto que ontem. É uma questão de processo. Agora, quanto nós, que nem o senhor colocou bem colocado aí, quando nós cumprimos o nosso papel, se todos os... Opa! O que vai acontecer? A volta dele vai vir mais rápido, porque é um conjunto, né? E foi isso que, nessa linha de raciocínio, pastor, porque hoje eles colocam a gente como... O pastor da prosperidade. Não sou o pastor da prosperidade, de maneira nenhuma. O pastor da bênção. Também não sou o pastor da bênção. Sim. Eu sou o pastor do evangelho, da palavra, do Cristo, né? Em vós. O que de fato hoje tem que se predominar? O Cristo em vós. Sim. O Cristo em vós. Então, quando fala assim, não, nós estamos pregando para que o Cristo possa voltar. Porque quando a palavra do Senhor, quando o Cristo alcançar o coração do maior número de pessoas possíveis, então isso é sinal que Jesus estará voltando. Então, saindo desse ponto, pastor, você está dizendo que eis que vem dias, diz o Senhor, não é uma palavra do Josier, não é uma palavra do pastor André, é uma palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mostos e todos os outeiros se derreterão. Agora, em sã consciência, eu sei que o senhor é uma pessoa inteligente. O senhor vai querer fazer uma pergunta para mim, eu vou devolver a pergunta para o senhor agora. Eu vim aqui para ser entrevistado, eu vou entrevistar o senhor aqui agora. Fica à vontade, irmão. Esse microfone aqui é mais democrático do que ele parece. Presta atenção comigo, pastor. O senhor tem a capacidade, o senhor tem o poder, o Senhor tem um catalisador. O que é catalisador? Catalisador é algo que você joga, que coloca dentro de um... O catalisador é algo que você coloca para ele poder acelerar as coisas. Eu não sei se o senhor tem um catalisador. Se o senhor tiver, o senhor pega e me fala. Para fazer catalisar ou para poder fazer acelerar uma semente. Você joga a semente. É o que a palavra de Deus está dizendo, pastor. Você vai jogar a semente, você vai lavrar a terra, você vai cortar a terra, você vai jogar a semente. E nem bem você jogou a semente. Já vai colher. Já está vindo um que está atrás. Colhendo. Colhendo o quê? As uvas. O senhor tem condição de fazer isso, pastor? Não. Se não é Deus... Não tem condições. E quando eu coloco para as pessoas que é o ano da aceleração, eu falo assim, o que eu quero deixar claro para vocês, que não sou eu. É o próprio Deus que vai começar a acelerar algumas coisas sobre as nossas vidas. Eu estava conversando com o pastor Picarelli e eu estava conversando com ele. Hoje, você não ouve falar muito dentro das nossas igrejas a respeito de cura, de manifestação do poder de Deus. Muito raro, muito pouco. Muito pouco. Eu tinha conversado com ele, por quê? Porque foi tirado esse Cristo dentro das nossas igrejas. Aquilo que era para poder acontecer de forma rápida, abrupta, igual está acontecendo aqui com Amós, eis que vem dias que eu vou fazer. Não precisa muitas vezes nós fazermos um processo aí de 30 dias tomando uma medicação, não. O Senhor está dizendo assim, eis que vem dias que você pode tomar apenas o primeiro comprimido. No segundo, você vai estar totalmente curado. Quem é que pode fazer uma coisa dessa, pastor? Não, só o poder de Deus, né? Não tem como. É Ele que tem essa capacidade de acelerar o tempo. É Ele que tem essa capacidade de fazer aquilo que nós não podemos. Agora, o que é interessante, eu fui procurar uma outra tradução e eu encontrei essa tradução. O que eu li é um pouco diferente da sua, mas tem várias traduções. Eu encontrei essa tradução, a mensagem.
Algumas pessoas falam dessa tradução que algumas coisas não batem, mas para esse texto, para esse versículo, ela veio como uma flecha no meu coração. Vamos ver se é que eu tinha lido. Eu achei uma também muito interessante, mas como já estava... Preste atenção aqui, pastor. Diz bem assim, olha. Quando nós iniciamos, diz bem assim: eis que vem dias, diz o Senhor. Aqui começa bem assim: e é verdade. E é verdade. Agora, não vai demorar muito. É decreto do Eterno. Escute o que eu estou dizendo para você. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, vocês verão bênçãos. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e das colinas. O senhor tem noção? Essa tradução aí é forte, essa eu não conhecia não. Mas ela, para esse texto, realmente, ela ficou bem clara, né? Porque às vezes você pega um texto mais antigo, o pessoal não consegue entender, até ali que você vai, mas a plenitude e a essência do que ele quer dizer, às vezes fica um pouco mais complicado. E Deus tem colocado isso no coração do senhor, pastor, de esclarecer isso aí para o povo. Como que isso aí tem trabalhado e como que vai acontecer essa aceleração? Pastor, porque a primeira coisa que quando você fala de aceleração, o pessoal logo fala assim, o pastor vai botar pilha na gente, né? O pastor está querendo trabalhar, foram 2 anos que ficou parado, agora o pastor vai botar pilha. Abriu a porteira, o pastor tá doido. Não, agora ele vai querer abrir célula, ele vai querer... Não. Mas não é isso, não é isso, na essência, pastor. né? A essência é outra. A essência que quero trazer para o coração deles é que quem é que vai fazer? É o próprio Deus. Agora... E vai ser integral, né? Pelo que o senhor colocou. Isso vai se transformar a igreja no todo. No todo, porque assim... O homem lá no comércio dele, a irmãzinha ali na casa, no lar dela, com os filhos, a transformação, Deus vai acelerar para ela, muitas vezes, a compreensão das coisas de Deus. Imagina se uma esposa orando pelo seu esposo, ela já está há 20 anos. Isso pode acontecer... Ela não está na fila da espera, pastor? Tá. O que é que eu estou querendo liberar sobre a vida dela? Olha, filha, eis que vem dias, diz o Senhor. Há 20 anos você vem orando, há 20 anos você vem clamando pela salvação do teu esposo. Mas o Senhor está dizendo para você que por esses dias, ou nesse tempo, o seu esposo vai aceitar o Senhor Jesus como único Senhor Salvador. Pastor, o senhor acha que isso aqui é ser um charlatão, dizer uma palavra dessa? Não. Isso aí é você semear a fé e entendimento no povo, né? O senhor tem condições de convencer ou salvar alguém? Não. Se não for pelo Espírito Santo de Deus... Pronto. Então o que eu estou fazendo? Eu estou liberando o quê? Dando o start na vida da pessoa. A fé vem pelo quê? Eu vi a palavra de Deus. O que eu estou liberando para ela? Eu estou pegando a porção e mandando. Estou liberando a palavra sobre a vida dela. Se ela vai pegar aquilo e vai trazer e vai transformar em fé, vai gerar aí... O senhor pegou e perguntou, e aí, Josiê, como é que eu faço para que essa aceleração venha? Eu tenho que me apropriar, pastor. Sim. Porque se eu não me apropriar dessa palavra... Vai ser como um latão que tine. É. A palavra, o senhor sabe que a palavra por si só, ela faz o quê? Ela mata. Ela mata. Nós temos que entender o logos e o rema. O logos vem, é quando eu leio. Mas se eu ficar apenas com logos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar o quê? Eu não sou transformado. O rema. Sim. O rema é quando ele sai daqui de dentro, ele começa a metabolizar. Ele começa a entrar em erupção dentro de mim. Eu começo a crer. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu passo a acreditar que Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Ela começa a entrar em erupção dentro de mim. Você e aquela palavra se tornam um, né? Vai. É o rema que vai. O rema sai com violência e ele vai encontrar o destino. Qual que é o nosso problema? Nós não queremos a ação do Espírito Santo. Nós e a força dos próprios braços, muitas vezes. E apenas da nossa mentalidade humana, não. Nós temos que entender que nós temos um espírito, habitamos numa alma e possuímos um corpo. Está aqui. Eu não posso mais... Quando eu era do mundo, eu apenas tinha o quê? Um corpo e uma alma. Eu era governada pelas minhas emoções. Eu tenho que entender que eu tenho um espírito recriado. E esse espírito recriado dentro de mim, ele tem que trabalhar. O espírito é uma pessoa. O Espírito está dentro de mim.
E ele precisa ser o quê? Ele precisa trabalhar. Não sou mais eu que governo. Não sou mais eu que faço. Por que foi que Jesus veio? Jesus veio, de fato, para que nós pudéssemos receber esse Espírito, para que nós não pudéssemos mais andar sozinhos, para que nós pudéssemos ter um Consolador. E quando é que eu coloco essa prática? Quando é que eu começo a viver esse ano da aceleração? Quando, de fato, eu me aproprio dessa palavra e passo a viver e andar em cima dela. Então, quando isso quando eu compreendo e eu faço, não apenas tenho conhecimento dessa palavra, né? Mas eu faço parte dessa palavra. Eu vou viver ela e vou buscar ela com a certeza de que, como nós temos que ter 100%, né, nas coisas de Deus, na palavra, né? Eu tenho 3 fases. Eu tenho três frases para poder definir isso aqui. Eu creio, eu faço parte e eu me envolvo. Eu tenho que crer, eu tenho que fazer parte daquilo que está sendo liberado e eu tenho que me envolver com aquilo que é do eterno. Para que isso possa se cumprir. Pastor, as coisas espirituais para o mundo é loucura. Lógico. E quando nós colocamos uma palavra dessa, que é o ano da aceleração, é o ano que nós vamos acelerar, é o ano que nós vamos viver coisas que nós não vivemos. Espera aí, o ano passado você não estava vendendo um carro, quem tem uma empresa de carro, talvez você que está me ouvindo agora aí, você tem uma empresa de carro. E diante da pandemia toda, você disse assim, pastor, eu consegui vender apenas 2 carros. Sabe o que eu quero dizer para você? A palavra que eu estou tentando liberar sobre a tua vida, que eu estou querendo ministrar ao teu coração é que a palavra de Deus está dizendo, eis que vem dias, diz o Senhor, o ano passado você vendeu 2 carros, mas o Senhor está dizendo que vai vir dias em que você não vai vender apenas 2, mas você pode vender 30 dentro de um mês. É coisas que nós não podemos fazer, é coisas que nós não podemos agir. É isso que o Senhor tem preparado sobre as nossas vidas para o ano de 2022. Porque se você olhasse, fizesse a comparação com o que nós passamos, humanamente seria impossível, né? Então... agora com Deus as coisas vão acontecer num tempo menor, né? Pastor, o que é a Bíblia? Qual é o fato bíblico que a gente pode usar na questão da aceleração? Pastor, uma história que eu gosto muito e que eu me identifico muito com ela é a história de José. José era um garoto sonhador. José era um garoto que sonhava e por ele sonhar, ele foi tido, né, como a ovelha negra da família e dos irmãos. E outra coisa eu vou falar para o senhor, pastor, aqueles que estão na igreja do senhor, que abraçarem e entenderem isso que o senhor está falando, vão ser tidos como sonhadores pelos aqueles que são os irmãos de José, que não querem abraçar, porque falou tudo. É difícil, né, pastor? O senhor como líder sabe, você transmitir para o povo um propósito, uma visão de Deus. Nem todos vão abraçar, mesmo que esteja dentro da tua comunidade, mesmo que ele tenha como líder, como pastor, muitos vão criticar, porque faz parte do ser humano e do grupo também, né? Então esses que entenderem, que abraçarem, vão ser tidos como sonhadores, mas eles vão receber. Continua a história. Pastor, desculpa ter interrompido o senhor. Não, mas isso que o senhor colocou, isso é verídico, isso é enfático sobre as nossas vidas. Esse moço, ele passou por altos e baixos várias vezes na vida dele. Várias vezes. E o que eu acho interessante, o senhor fala assim para mim, como que você vê a aceleração na vida de uma pessoa? Aceleração quando esse homem estava no fim do poço. Qual foi o momento que José estava no fim do poço, quando ele falou assim, olha, para mim não existe mais nada, e quem talvez se encontra no lugar dele vai falar assim, para mim não tem mais solução. Era quando ele estava dentro do presídio, sendo acusado por estupro, porque aquilo ali era estupro. Sim. Ele foi acusado de um estupro. Não foi de... E vou dizer para o senhor, naquela época, um escravo, sendo acusado como estupro, qual que era a sentença para ele? Era a morte. Era não morte. Seria a mortezinha boa, não, vamos parar com isso. Era a morte. Esse garoto, ele foi parar dentro do presídio e Deus não permitiu. Aí que eu quero dizer para o senhor, quando Deus tem uma promessa e quando Deus quer fazer algo, ninguém pode impedir. Esse garoto, ele estava dentro do presídio e de repente, num dia normal, ele levantou, quem sabe, para poder fazer uma faxina.
Ele levantou, de certo, para poder tomar o seu sol da manhã. Sim. E eis que chega um comissário, eis que chega um mensageiro de Faraó e fala para ele: toma banho. Como toma banho? Toma banho, se ajeite, porque você vai ter uma prosa, você vai ter uma conversa com o Faraó, com o Todo-Poderoso, com o Horus do Egito. Eu falei: mas quem eu? Sim. E vou falar para o senhor, no momento das dificuldades dele, ele não deixou de ser o quê? Um homem cristão. Nos momentos terríveis, quando ele chegou dentro do presídio, o que ele foi? Ele decifrou sonhos. Ele continuou sendo aquilo... O vaso é vaso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele continuou sendo homem de Deus. Então o que eu quero deixar? Em qualquer situação que você esteja passando, meu ouvinte, não deixe a sua cruz. Não deixe a sua cruz. Você não sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 2 minutos na sua vida. Não deixe. Amém. Porque quem sabe a tua vitória está muito próxima. E esse garoto, pastor, o que ele fez? Ele tomou banho, se ajeitou, chegou na frente de Faraó, chegou na frente ali do Horus Vivo, chegou ali na frente do poderoso do Egito. Ninguém conseguia decifrar o sonho dele. O Faraó conta o sonho. No momento que ele conta o sonho, Deus dá a revelação para José. José coloca, vamos dizer, coloca tudo na bancada. Está aqui. Aquilo que vai acontecer, essas 7 vacas gordas, essas 7 vacas magras, essas espigas que estão cheias, essas espigas que estão mirrando, é isso que vai acontecer naquele exato momento. Faraó olha para ele e diz: olha, não teria ninguém que fosse capaz de assumir essa posição dentro do meu palácio e dentro do Egito. Questão de um dia ele saiu do presídio para ser... Isso que o senhor quer dizer que é aceleração. Aceleração. Muitas vezes, porque o que a gente pensa na aceleração, pastor? Que vai descer dinheiro, um monte de dinheiro, não. Uma conexão no momento de dor dele. Sim. O que aconteceu com o copeiro? Uma conexão. Ele falou bem assim para ele: lembra-te de mim. Você sabe, ouvinte... Demorou para ele falar, né? Olha, você que está me ouvindo, não despreze essa pessoa que está na tua frente. Quem sabe essa pessoa que está na tua frente vai ser a pessoa que vai te destravar, vai te levar a um lugar aonde você nunca esteve. No momento de angústia, o copeiro, ele deu ouvido, escutou o copeiro e decifrou o sonho do copeiro. No outro momento, esse copeiro estava servindo o próprio Faraó. E ele se lembrou de José. Naquele exato momento, pastor... Eu sei quem pode resolver teu problema. Aconteceu o que? Essa aceleração. Quando as pessoas me perguntam que forma que vai acontecer, José, me conta um fato. O primeiro fato que vem na Bíblia Sagrada é de José. José estava como um moribundo, José estava como um estuprador, José estava como um presidiário. Anoiteceu de um jeito, mas no outro dia, Deus mudou a história dele, porque é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas no ano de 2022, meu pastor. Amém, eu creio. O senhor comentou aí que quem vai fazer é Deus, não é o homem, né? Sim. Como que um homem de Deus pega uma visão dessa e lança para a sua comunidade? O senhor tem tido dificuldades quando o senhor colocou isso para o povo? Como que tem sido essa recepção? Embora que o senhor comentou que você já tem o hábito de um ano antes já começar a se preparar e saber o que Deus vai estar trazendo. Mas sempre tem aqueles que estão ali no meio que sempre vai dar uma escamada, que nem diz o outro, né? Como que o senhor tem colocado essas coisas para o seu povo? Como que o senhor tem trazido isso aí? Eu vi que o senhor tem enfatizado que isso aí não veio de ti, isso é de Deus, a palavra é de Deus, né? A palavra, essa revelação é de Deus. Como o senhor tem trabalhado isso aí no meio do seu povo lá, pastor? Pastor, a primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo é feito através da palavra e da oração. Amém. Da palavra e da oração. Só que eu gosto de dizer que nós temos que ter um tripé. Eu gosto de dizer bem assim: palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. E tudo aquilo que nós formos fazer, edificar em Deus, tem que ser através da palavra, da oração e do jejum. O pastor José, como é que o senhor coloca de fato essas palavras no coração? Se não for compungido pelo Espírito Santo, não vai. O apóstolo Paulo nos diz que não são palavras persuasivas. Eu posso ter até uma boa eloquência, pastor, mas as minhas palavras eloquentes, as minhas palavras de persuasão não têm poder de convencer um ser humano. Então, quando de fato eu me coloco em oração, mortifico a minha carne e libero a palavra, o que vai acontecer? Vai alcançar guarida, vai alcançar o destino para que de fato a palavra veio. E nesse tempo, nós temos liberado essa palavra e a palavra ela tem caído
nos corações. Eu tenho pedido, Senhor, que os corações dos teus filhos sejam uma terra boa, que os corações dos seus filhos sejam uma terra fértil para poder absorver. Sim. Nós fizemos agora Faz um bloqueio, só abrindo um parênteses, o senhor faz essa parte da oração, jejum e leitura, né? Também para mover o mal, né? Pastor. Porque são duas coisas, né, pastor? Lógico, Deus, ele é Deus, e se ele quiser romper e acontecer, ele faz acontecer do jeito que ele quer. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que são cercadas pelo mal. Então a sua dedicação nas coisas de Deus faz com que isso aqui também seja espantado e começa a vir um pouco mais de luz. Porque no nosso meio existe muito também, né, pastor? Pessoas que estão ali atribuladas, que têm dificuldade de compreender as coisas, porque muitas vezes o líder não tem essa busca das coisas de Deus. Na questão de jejum e oração. Não só da palavra, ele é bonito, ele gosta de ser um teólogo, vai lá, faz um esboço lindo e maravilhoso, mas isso aí é 20 centavos. O resto está na vida com Deus e no jejum, na oração. Pastor, na velha aliança, nós temos que entender que existe algo antes e algo após de Cristo. Sim. Na velha aliança, aonde uma mulher, que ela estava nos dias dela, onde ela tocasse, o lugar era considerado o quê? Impuro. Impuro, imundo. Aonde um leproso tocasse, mesma coisa. Era considerado. Então, as pessoas na velha aliança, aonde ela tocasse, o mal, aquilo que estava sobre a vida delas, se apropriava. Na velha aliança, isso aconteceu na velha aliança. Nós temos que entender que houve algo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário houve um divisor de águas. E as pessoas aqui, elas não conseguem se apropriar dessa verdade. Porque na cruz do Calvário, Cristo levou sobre aquela cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Hoje é o Cristo dentro de mim. É o Cristo habitando em mim. Então hoje na nova aliança, pastor, as pessoas ainda têm medo de passar do lado de um centro de macumba. As pessoas têm medo de pegar um patuá. As pessoas têm medo. E vou dizer para o senhor... Quer de comer? Não posso comer. Irmão, Paulo falou, ora, abençoa, acabou. Se você comer alguma coisa mortífera, dano nenhum lhe causará. Serpente, você vai pisar em serpentes, escorpiões. E qual que é o segredo hoje? Qual que é a moral da história? Você saber quem é que de fato está dentro de você. Porque quando um crente... Quem selou esse coração aí? Isso. Quando um crente sabe quem ele é em Cristo, pastor, aí o senhor falou bem assim, mas como que é? Nós estamos cheios. O mundo jaz maligno? Ok. Aonde você vai? Quem é que está operando as trevas? Ok. Mas quando o Filho da Luz chega... A treva tem que sair. Opa! As trevas têm que sair, pastor. Eu costumo falar muito isso aí, pastor. Não sei, um dia, não lembro o que foi que aconteceu um fato, e falou, acho que eu tava de carona num carro, não sei o quê. Aí era tão, esses irmão não, né? E gostava tinha uma outra religião lá. Ah, mas aí quem vai de carona sempre falou o nome de um espírito. Eu falei, não, mas hoje ele não tá aqui não, porque quem tá sentado aqui sou eu e o Espírito de Deus tá comigo. É ele que tem que abrir, vai no porta-mala se quiser pegar carona. Nós fomos chamados... No banco comigo não vai não. Nós fomos chamados para poder desfazer nós fomos chamados para desfazer toda a obra da treva. Por que eu ando nessa tríade, pastor? Por quê? Porque quando eu jejum, eu mortifico o meu eu. Quando eu jejum, pastor, o jejum não é para poder mudar Deus. E muitas pessoas falam, não, eu vou jejuar para ganhar uma benção. Não, para. É para você reconhecer sua miséria. Aqui, quando eu jejum, eu estou mortificando. Olha, você não vale nada, você não vai me governar. Você está sobre a cruz do Calvário. Exatamente. Então, quando eu jejum, eu mortifico a minha carne. O meu eu, meu homem. E quando eu oro, eu estou o quê? Conectando com Deus. E quando eu como a palavra, eu como o verbo, eu estou sendo alimentado para poder de fato fazer a diferença o tripé, aonde chegar. Né? É o tripé, pastor. Não tem como. E aí eu tenho tentado colocar, porque muitas pessoas elas querem se aproximar da gente, quer se aproximar do Senhor, quer se aproximar do ministério apenas para poder receber a bênção. Não tem problema. Assim. Não tem problema. Eu vou orar, porque nós temos que entender que tem uns seguidores. Onde Jesus estava, tem uns seguidores. Deus vai mover, às vezes, através disso aí, a pessoa vai ser tocada e vai conseguir compreender. Sim. Mas ele tem que entender que a questão é outra, né? Ele entender como que ele chega em Deus, né? Não é só através de nós somos um canal, o senhor como líder, como pastor, é um canal de levar a palavra, mas se ele não compreender como que ele sozinho vai esse tripé, e ele não começa a buscar isso, não tem como ele morrer. E se ele não morre, Cristo não cresce em mim.
né? Porque eu só consigo compreender e me mortificar quando eu vou lá, me dobro diante de Deus, quando eu jejuo e quando na minha oração eu seja sincero e falo, Senhor, eu sou ruim nisso aqui, me ajuda. Porque os humilhados, quando a palavra diz, não é aquele lá que o cara me humilhou, e o pessoal gosta muito disso assim, os humilhados serão exaltados. Um dia você me humilhou, daqui a pouco eu vou estar ganhando milhões, eu vou te... Não, os humilhados é os que se humilharem diante do Senhor. Diante do que... Eu gosto de dizer bem assim, pastor, para Deus eu me humilho. Para Deus eu me quebranto, mas perante os homens e perante Satanás eu sou um leão. O rosto do cordeiro e a cara do leão. Perante os homens, manso como a pomba e sagaz como a serpente. Perante os homens e perante o inimigo, aqui não. É o leão da tribo de Judá. É essa face que tem que vir. Agora, perante Deus, não. Com o cordeiro, com todo poderoso, é com a face do cordeiro. É me humilhando, de fato, é me submetendo ao seu senhorio. Então, o Senhor... E é lindo isso aí, né, pastor? Não, Deus tem ministrado muito forte no meu coração. É lindo e, assim, embora seja simples para você executar, exige a dedicação. Por isso que não é que seja para poucos, é para todos, mas poucos que querem pagar o preço, né? De uma busca, de uma vida de santidade, né, pastor? Porque eu creio que não tem como você ter um encontro com Cristo e você continuar o mesmo da mesma forma. Não. Né? E aquilo que nós estamos propondo hoje, aquilo que o Senhor está colocando nos nossos corações para você que está ouvindo aí, de fato é uma aceleração em Deus. E essa aceleração não vai ser feita por nós, essa aceleração vai ser feita pelo próprio Deus e Ele vai cumprir com todas as promessas dele sobre as nossas vidas, pastor. Amém. Pastor, qual a importância da instrução do povo de Deus no processo de uma caminhada dessa? Pastor, eu creio que nesse tempo aquilo que é primordial para nós hoje é discernir o tempo. As pessoas não estão conseguindo discernir o tempo. E por não discernir o tempo, as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. A palavra de Deus nos diz bem assim que Davi, no momento em que todos os reis estavam em guerra, no momento que era para os reis estarem em guerra, onde era que Davi estava? Davi estava andando. Na onde? No seu palácio, Davi estava andando na sua sacada. E o que aconteceu? Pecou. Ele pecou e veio a cair. Que não estava no lugar que Deus tinha pedido para ele estar. Aí o senhor pega e me pergunta, eu falo assim, então, nesse exato momento, pastor, nós precisamos discernir. Aonde você tem que estar, onde que Deus quer que você esteja. Aonde é que você tem que estar, porque tudo vai depender de onde que você está. Para que possa se cumprir essa verdade, pastor. Vai acontecer não. Para que se cumpra esse ano da aceleração, nós precisamos discernir. Nós temos que saber que existe o Kairos e o Cronos. Sim. Então, o Kairos é o tic-tac. O Kairos é aquele que você consegue. Nós temos um tempo aqui para começar e um tempo para poder terminar esse programa. Mas nós temos que entender que existe o Cronos. E esse Cronos é o tempo propício, é o tempo profético para que Deus possa manifestar o propósito dele sobre as nossas vidas. Então, eu entendo dessa forma. Nós precisamos discernir os tempos. A igreja precisa saber quem ela é em Cristo. Pode tudo estar acontecendo soprando ao contrário, pastor. É algo que está acontecendo, mas não, eu tenho que entender quem eu sou em Cristo. Sim, seu lugar na cruz ali, eu né? sei. A Bíblia fala, pastor, que nós estamos assentados com o quê? Lá com ele nas regiões celestiais. E que ele já colocou todos os nossos inimigos na onde? Embaixo dos nossos pés. Pronto. Se você não souber discernir essa verdade, você vai sofrer. Você vai viver como uma gangorra. O dia que te faltar um dinheiro, Deus está mal comigo. Exatamente. Furou o pneu do carro, é uma maldição. Bateu no seu carro, é o diabo querendo me atormentar. Que vida sofrida é essa, pastor? Ou você cai na mão do capeta, ou você cai na mão de Deus. Por quê? Se você orou muito, o capeta está querendo te pegar. Você não orou muito, Deus está pesando a mão. Eu digo para o senhor, essa é a pior sofrência cristã que existe. Ou você cai na mão de um Deus irado, ou você cai na mão do capeta. Não. Se o pneu furou, eu sei quem eu sou em Cristo. Nós precisamos discernir os tempos. Amém. O carro bateu. Eu tenho que aprender a dizer, eu sou filho amado. Independente daquilo que vem acontecer à minha volta, eu tenho que saber quem eu sou em Cristo e discernir aonde eu estou sentado. Eu não estou sentado aqui na terra agora. Eu posso até estar com o meu corpo presente aqui. Mas sua consciência, você sabe que você está lá em Cristo. Eu posso até estar com a minha alma envolvida diante de uma situação, um filho que morreu, ou diante de uma perda de um serviço. A minha alma, porque eu tenho as minhas emoções, a minha alma pode até estar envolvida, mas eu preciso entender que tanto a minha alma como o meu corpo presente precisa estar consciente que o meu espírito está onde?
assentado com Cristo nas regiões celestiais. Aqui é o maior segredo do Evangelho, de discernir quem eu sou em Cristo e aonde é que eu estou assentado. O senhor falou em segredo. Qual que é o segredo para se viver essa aceleração? O senhor quer saber, pastor? Quero. Não só eu, não. Acho que todo mundo. Você tem certeza que o senhor quer saber? Eu tô pronto, irmão. Pode falar, tô firme. O senhor tem filhos? Tenho. Eu vou contar essa história, conjecturar para que o senhor possa entender essa história. Um filho do senhor, quando ele pega, ou quando ele pegou um copo, um cristal que era de herança da sua família, era uma relíquia. O senhor saiu para poder comprar uma pizza para poder comer. Quando chegou, todo tava faceiro só... trouxe aquela coca litro gelada para poder comer com toda a família. O menino, no que o senhor saiu, ele foi lá na cristaleira, derrubou aquela taça que era de mamãe, de vovó e quebrou. Ele chega, pega aqueles cacos, esconde e fica quieto. E você chega com aquela pizza. Você chega com aquela pizza e o menino tá pelos cantos. Você fala assim, vem. Aconteceu Como que é o nome do filho do senhor? Mateus. Mateus, vem pra cá, o papai trouxe a pizza. Eu falei, papai, tô sem fome. Pra não comer pizza, pode saber que ele aprontou papai, alguma. Não, Mateus, vem aqui, Mateus. Vem cá, Mateus. Mateus, jamais. O senhor não tá dando, o senhor comprou a pizza mais cara, o senhor pegou a Coca-Cola mais gelada, o senhor pegou a de litro. Porém, o menino não se chegou perto do senhor porque o menino se sentiu o quê? Condenado. Com a condenação hoje. A condenação hoje tem sido o segredo. A condenação hoje tem sido o quê? A pedra dentro do sapato de muitos, para que eles não possam receber aquilo. Ele não entender quão grandioso é o amor do Pai e perdoador, né? Vem cá, porque se ele olhar para esse texto aqui, pastor, eu acabei de ler para o senhor aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, você vai lançar a semente. Você lançou a semente, logo vem quando, peraí, eu não sou digno. Papai comprou aquela pizza para mim, porém, eu quebrei a cristaleira. Por que foi que Adão se escondeu? Porque ele percebeu que ele tinha pecado e a consciência dele, né? Condenado. Sentiu condenado. Pastor, hoje nós temos duas situações que nos separam para nós não recebermos essa aceleração. Sabe qual é? O pecado e a condenação. E eu quero apresentar a solução, eu quero apresentar o segredo para o senhor. Para o pecado eu tenho o sangue de Jesus. Qual foi? Quantas pessoas você matou? Quantas pessoas você roubou? Não existe pecado que o meu Jesus não possa perdoar. Existem as consequências, porém, não existe pecado. Primeiro, agora a condenação é algo terrível, pastor. Condenação, às vezes, a pessoa se prende nela, né? Não é ela que libera para Deus. Mateus não é filho? Ela não consegue colocar diante de Deus, aos pés do Senhor, né? Quem é mais importante? O copo, o cristal ou o Mateus? Comunhão. O Mateus. Ou a comunhão do Mateus na mesa, comendo a pizza com... Mas o que foi com o Mateus? Por que o Mateus tem se escondido? Porque o que tem acontecido hoje, em pleno século 22, em pleno ano de 2022? As pessoas não têm desfrutado daquilo que Deus tem, sabe por quê? Se agarraram na condenação. O segredo está aqui, pastor. Todos quantos crerem que foram destituídos da glória de Deus, porque a Bíblia fala que todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus de Nazaré veio, morreu numa cruz, e ele abriu um leque para que eu pudesse viver de novo essa plenitude. Se eu aceitei o Cristo como único suficiente salvador da minha vida, eu tenho que entender que tudo é nosso, que tudo é vosso, está tudo disponível para mim, pastor. Então, eu só tenho que acreditar. O segredo para viver a aceleração, o segredo para poder experimentar isso que Amós está falando, pastor, é não viver debaixo de condenação. Sim. Vamos aproveitar esse gancho de condenação aí, pastor. Vamos estender aqui. O livro de Amós, ele fala muito sobre idolatria e injustiça social, né? Como alguns outros Isaías falam um pouco também. Então, se nós pegarmos ali idolatria, é pecado contra Deus. Injustiça social, pecado contra o próximo. Sim. Né? E eu compreendo essa aceleração. A aceleração é eu sair de um ponto X a um ponto Y numa velocidade mais rápida que eu puder. Essa velocidade quem vai instituir é Deus. Sim. Né? Mas no meio do povo, quando nós vamos olhar, que ele está falando para o povo de Deus ali, o povo de Deus estava idolatrando e sendo injusto com o seu próximo. Se eu não endireitar nisso, eu acelero para uma condenação?
Assim como foi também às vezes lá no deserto, né? O povo ia passar um período de tempo para chegar à terra prometida, eles levaram 10 vezes mais aquele tempo, porque murmuravam, tudo. Faz sentido isso aí, pastor? Ou não? Quando o senhor fala da condenação, o senhor está falando da condenação daquele que já compreendeu o seu erro, já entendeu quem é Cristo, mas ele não tirou a condenação do seu coração. Eu estou falando de um povo que está no nosso meio, mas ainda é ou peca contra Deus ou peca contra o próximo. Como que eu consigo trazer esse povo e trabalhar sobre eles essa questão para que ele não acelere para a condenação? Porque ele não vai ver a terra prometida, ele não vai receber essa bênção, mesmo ele estando no meio do povo de Deus, né? Como que o senhor vê isso aí, pastor? Pastor, o que eu quero dizer para o senhor nesse exato momento? A Bíblia nos diz bem assim, quem crer, verá a glória de quem crer e for batizado será o quê? Salvo. E quem não crer, condenado. Será condenado. Por que foi que o povo não entrou na terra prometida? Porque embora viram todas as coisas das manifestações de Deus, eles pecaram contra Deus, né? E eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Naquela época já não existiam as leis? Sim, era o que regia, né? Os 10 mandamentos já não estavam regendo ali, os 10 mandamentos já não estavam vigentes. Mesmo que não tinha ali, mas tinha uma regra que vinha de uma tradição oral. E eles cumpriam com alguma coisa, pastor? Não cumpriam com nada. Chegou um momento, a Bíblia nos fala que chegou um momento que esse povo... Foi necessário peneirar, né? A murmuração foi tão grande, quando você murmura aqui, eu quero abrir um parênteses para você que está me ouvindo, a murmuração ela atrai demônios. A murmuração atrai... de fato, principados e potestades sobre as nossas... Mas, pastor, o senhor está com conversa afiada. O senhor não estou, não. Para você que está me ouvindo, a palavra de Deus diz bem assim, quando o povo estava no deserto, eles começaram a murmurar, a palavra de Deus nos diz que serpentes abrasadoras surgiram da terra. Serpentes abrasadoras, porque eles começaram a murmurar. Quando eu não creio que o meu Deus é possível, talvez você já experimentou muitas coisas na sua vida, mas mesmo assim você não consegue crer que o Senhor pode mudar a tua história, você começa a murmurar. E quando você começa a murmurar, demônios começam a brotar para poder querer te destruir. A Bíblia fala, pastor, que muitas pessoas foram engolidas. Sim. Engolidas. E a serpente é o símbolo do mal, né? Do mal. E o que é interessante agora. Então murmurou, veio o símbolo. O senhor me perguntou como agir diante dessa situação com essas pessoas. Eu vou dar a resposta para o senhor, mas eu preciso falar isso aqui. Fica à vontade. Põe a base aí. Eu preciso colocar um pano de fundo para o senhor. Põe. Então vamos lá. Fica à vontade. Pano de fundo, pano de frente. Vamos lá. O que aconteceu? O povo começou a murmurar e as serpentes abrasadoras vieram e começaram a dizimar o povo. E o povo ficou irado. Chegaram em Moisés. Moisés, vem cá. Vamos ter uma conversa aqui de orelha. Vem cá, você tirou a gente de lá, rapaz, e agora já não estava tendo muitas coisas, e agora serpente está surgindo. O que nós vamos fazer, Moisés? Meus filhos estão morrendo. Faz uma serpente de bronze. Aí o que acontece? Moisés vai falar com o Senhor. E o Senhor fala assim, Moisés, faz uma serpente de bronze. E você coloca ela numa haste. E todos quantos olharem para esta serpente, Moisés, serão curados. Agora, pastor, o senhor imagina o senhor chegando correndo e falando para Moisés, Moisés, o meu filho foi picado por uma serpente. Moisés fala bem assim para você, está vendo aquela haste lá, pastor André? Sim, olha para aquela haste que todo veneno vai ser desfeito. Você vai entrar numa luta com esse camarada. Fala assim, Moisés, você está de brincadeira comigo, rapaz. Pera aí, eu tô chegando aqui, o meu filho tá morrendo, muitos filhos morreram, eu tô chegando com o meu filho aqui para você, e você vem me dizer que é para mim olhar para aquela serpente? Naquele exato momento, pastor, já estava apontando para o meu Cristo. Sim, já era Cristo. Você pecou, sabe o que você fez? Vamos dizer assim, o seu infeliz, você pecou, você murmurou, a serpente te picou, e aí o que você vai fazer? Olha para Cristo. Olha para a serpente que o veneno vai fazer. Mesmo pecado vai viver. E aí a palavra de Deus diz bem assim, pastor. A palavra de Deus diz bem assim aqui no texto. Olha que tremendo essa passagem. Em Números 21, 4 e 6. Partiram de lá do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente, murmurão, zangão, no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés. Eles estão falando contra quem que o senhor falou aqui? Contra Deus e contra o líder. Idolatria. Idolatria. E
Fugiu a palavra. Eles estavam na idolatria e contra uns aos outros. Isso. Eles estavam então indo contra o seu próximo. Então eu estou pegando as duas coisas que o senhor colocou para mim. Contra Deus e contra o próximo. E contra o próximo. Vamos lá então. Falou contra Moisés e contra Deus, dizendo, por que vocês nos tiraram da terra do Egito para nós morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha a boca do povo. Nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Aí no versículo de número 21, capítulo de número 21, versos 8 e 9, nos diz bem assim: façam uma serpente e coloque no alto do poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez a serpente de bronze e a colocou na haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia o quê? Vivo. Aleluia. Agora nós vamos lá para finalizar, pastor João. Não, fica à vontade. João, capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15. Olha o que estamos dizendo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele faça alguma coisa... Creia. Não. Se anda direitinho? Não. Mude a sua conduta? Não. O que está dizendo, pastor? Crê. Aqui eu quebro qualquer teoria, aqui eu quebro qualquer situação. Qual tem sido o nosso problema? Nós estamos querendo primeiro... Hoje entrou uma leva dentro das nossas igrejas das pessoas quererem coachear, mudar comportamento para que as pessoas possam receber a bênção. Não. Na nova aliança, não. Eu preciso crer. Mas se ele não mudou o comportamento, então ele não creu. Pastor, primeiro eu tenho que crer. Quem é que muda? É uma metanoia. É dentro. É dentro. Não tem como eu dizer que eu tive um encontro com Cristo e permanecer do mesmo jeito, pastor. Agora, quem sou eu para dizer se Cristo está ou não está dentro de uma pessoa? Como que eu posso colocar essa pessoa dentro do inferno ou tirar ela do inferno? Não tem eu tenho que crer, pastor. Se o senhor está falando para mim que o senhor crê, e se o senhor não está andando, o senhor ainda não está na luz. Com o decorrer do tempo, se você crer de fato e de direito, vai acontecer uma metanoia. Vai acontecer um arrependimento genuíno, uma transformação. Mas qual tem sido o nosso problema hoje? Eu fui criado dentro de uma situação, de um ministério, porque se eu usasse um short, eu ia para o inferno. Sim. Se eu morava numa cidade que tinha rio. Tomasse banho de rio. Eu tinha que tomar banho de calça e de camisa. Porque se eu tomasse banho sem... É triste, né? Se eu tomasse banho de short, eu estava pecando. Nós temos rotulado e nós temos esquecido daquilo que a palavra de Deus nos diz. Aqui a palavra de Deus não está dizendo, muda seu comportamento, para de fazer isso, para não. A Bíblia está falando assim, olha, para que todo que nele crê, eu tenho que crer primeiro. E depois, pastor, é como no batismo. Quem crer e for batizado, primeiro eu tenho que crer. E depois, pastor, eu ser batizado. Então, quando eu coloco uma situação como essa, pastor, eu só tenho que apresentar o Cristo ressurreto para as pessoas. O Cristo ressurreto. A lei não tem poder de parar o ser humano. Vai dentro dos presídios hoje. Os presídios não têm condições de mudar as pessoas. Os presídios não mudam as pessoas saem pior, porque a lei não tem poder, a lei é apenas um aio. A lei é para poder mostrar que o homem pecou, que o homem foi destituído da glória de Deus, que o homem é mau. E quando é que essas pessoas são transformadas, pastor? Quando elas creem no Cristo ressurreto. Aqui que está o segredo para que eu possa viver uma aceleração. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com aquilo que eu creio. Só que quando eu falo uma palavra dessa, as pessoas, não, esse pastor aí é muito diet, esse pastor é muito light. Não estou sendo diet, não estou sendo light. Eu estou mostrando o quê? A palavra de Deus. Primeiro, eu creio. E depois, pastor, se a esposa do senhor colocar algo na cabeça que ela não vai fazer, e se o filho do senhor colocar algo na cabeça que ele não vai fazer, pastor, o senhor não tem condições, nem o senhor espancando ele. Agora, quando eu tenho um encontro com Cristo, aquele que peca, não vai pecar mais. Eu já não sou mais escravo, pastor. Não sou mais eu quem vivo. Mas é Cristo que vive em mim. Então, quando uma pessoa não tem esse processo, a pessoa não quer, eu vou falar para você, o filho pródigo, quando esse filho pródigo entrou dentro dos prostíbulos, quando o filho pródigo saiu gastando tudo aquilo que ele tinha, ele era filho. Tanto que ele estava aberto e retornou e teve festa. Qual que é o segredo? Ele tem que voltar, teve pastor. Tudo. O segredo é voltar. Para você que está me ouvindo, eu não quero trazer condenação sobre a tua vida. Para você que está me ouvindo, eu só quero dizer para você, volta hoje. Ele quer trocar o seu anel, ele quer trocar suas alpargatas, ele quer trocar suas vestes. Volta para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado. Eu creio que o segredo está aqui, pastor. Para esses dois tipos de situação, contra Deus e contra o próximo. Olha para o Cristo. Mas o que é olhar para o Cristo?
é para o Cristo, para a palavra dele. Eu olhando, contemplando a Cristo, a Bíblia fala, quando eu começo a contemplar Cristo, eu sou transformado de glória em glória. Maravilha, pastor, maravilha. Pastor, estamos chegando ao final do programa. É um tema maravilhoso, né? Porque, o senhor vê, parece que a gente começa a entrar e tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser ensinada, né? E o Evangelho tem esse poder e essa maravilha. É encantador, né, pastor? Pastor, as considerações finais, depois eu vou pedir para o senhor fazer uma oração abençoando todos que estão nos assistindo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com vocês. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pastor André. Amém, pastor. Vão ter outras, tá? O senhor está nos cedendo aqui. Muito obrigado. Vamos amadurecendo outros temas, Amém. Fica tranquilo. Muito obrigado por você que está aí conectado conosco. Quero agradecer a todos os meninos que estão envolvidos aqui na gravação desse programa. Que Deus possa abençoar. Para você que está me ouvindo, para você que está aí nesse exato momento, quem sabe você está desacreditado, quem sabe você passou por uma tempestade, quem sabe você passou por perdas, quem sabe você nesse exato momento está em luto. Mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Eis que vem dias, diz o Senhor. Eu não sei o que aconteceu. Quem sabe a sua esposa te deixou, quem sabe você está sofrendo de um câncer, quem sabe você está com um problema no coração, quem sabe você está agora com um ente querido internado. Eu quero dizer para você, eis que vem dias, diz o Senhor. Eu não tenho a capacidade de te curar, eu não tenho a capacidade de mudar a tua esposa, de arrancar o teu filho das drogas, mas eu tenho, de fato, uma palavra ao teu coração. O Senhor pode mudar a tua história. E se você crer, como eu acabei de dizer para você, você não precisa fazer nada, você tem que crer. Eu não estou pedindo para você parar de fumar, eu não estou pedindo para você parar de fazer nada. Eu só estou pedindo para que você agora, nesse exato momento, creia. Quem é que vai te libertar? Quem é que vai te libertar dos seus vícios, de todas essas coisas? É o próprio Deus. Nesse exato momento, você tem que apenas crer. Posso orar, meu pastor? Amém. Abençoa o povo aí. Querido e amado Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor está nos dando, Pai. Uma oportunidade ímpar, Pai. E eu sei, Pai, tem pessoas que vão escutar, ó Pai, essa programação, quem sabe daqui 1 ano, Pai, quem sabe daqui 2 meses ou 3 dias, ó Pai. E essas pessoas serão alvejadas por Ti, Pai. Eu quero profetizar, ó Pai, o ano da aceleração, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, sobre a vida de todos os ouvintes, ó Pai. Eles vão ficar embasbacados, eles vão ficar surpresos, eles vão ficar extasiados com aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Eu creio na aceleração no meio familiar, eu creio na aceleração empresarial, eu creio na aceleração, Pai, conjugal, eu creio na aceleração, Pai, em todos os âmbitos, Pai. Eu quero declarar, Pai, a mesma profecia que Amós liberou sobre a vida daquele povo, eu libero agora, Pai, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Eles vão colher, nem bem eles vão lançar a semente e eles estarão colhendo, Pai. Quem sabe essa promoção poderia ser daqui 10 anos, ó Pai. O Senhor vai promover esse homem, Pai, daqui 1 ano, Pai. Uma conexão, Pai. Uma conexão apenas, ó Pai. Um café, Pai. Uma sentada, Pai Jesus, dentro de uma lanchonete, Pai. Uma troca de palavras, ó Pai. Vai ser o suficiente, Pai, para o Senhor colocar esse homem, essa mulher no lugar de destaque, Pai. Eu oro agora, Pai, e declaro a Tua bênção, Pai. Quem sabe, Pai, esse homem vem enfrentando, Pai, há anos, ó Pai, problemas com essa enfermidade. Há anos, ó Pai, Senhor Jesus, ele vem colocando dinheiro, Pai. Há anos ele vem indo, Pai, em hospitais, Pai, pedindo por socorro e pedindo por cura, como aquela mulher hemorrágica, Pai. Mas eu quero declarar agora em nome de Jesus, que o zoe de Deus, que a vida de Deus agora, Pai, possa entrar agora sobre a vida deste homem, seja curado. Seja curado agora em nome de Jesus. Eu sou o teu Deus que te saro. Sobre aquela cruz eu carreguei todas as tuas enfermidades e todas as tuas dores. Seja curado agora em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Restaura esse casamento, Pai. Restaura essa família, Pai. Traga alegria, traga paz, Pai. Aquilo que eles não estavam vivendo há anos, ó Pai, a partir de hoje, de forma abrupta, de forma rápida, com ligeireza, Pai, eles vão viver os seus planos sobre essa terra, Pai. Eu abençoo essa programação, Pai. Eu abençoo todas as pessoas que estão envolvidas, ó Pai. Que o Senhor possa de fato manifestar, Pai, o seu poder e a sua grandeza para a honra e para a glória do teu santo e grandioso nome, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Uma satisfação conhecê-lo, né, que eu não conhecia, e poder estar
dividindo com o senhor aqui o microfone. Eu acredito que a nossa audiência também ficou muito satisfeita com esse tema, com essa nossa conversa. Tem muito mais para ser conversado, amém, né? Vamos trazer o senhor um próximo programa com outros temas. Quero agradecer a vocês, da nossa audiência. Curte, compartilha e segue o programa nas redes sociais. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.